Uma conexão que quase ninguém viu pode ser a teoria mais chocante para o final de Outlander. Hoje eu vou mostrar por que o irmão da Claire pode estar conectado a 3 nomes que quase ninguém colocou na mesma conversa: Comte Saint-Germain, Mestre Raymond e Percy Beauchamp. É isso mesmo. Vamos separar com clareza o que a série já mostrou, o que existe nos livros e novelas, e o que é teoria bem fundamentada. Se você ama teorias para explicar os mistérios de Outlander, então fica até o final, pois hoje é o dia. And another toast. This time, to victory. Bem, se você chegou até aqui, já deve saber que Blood of My Blood mostrou que o irmão da Claire nasceu. A temporada mostrou o batismo íntimo como William Henry Beauchamp, depois a tentativa de Lord Lovat de fixar em papel a versão Simon Fraser, com datas adulteradas para garantir herança e influência. E por que isso importa tanto? Porque o prequel não só apresentou o bebê, armou um cenário com batismo duplo, registro forjado e um personagem que não constava na história original, mas que acaba alterando a história de forma direta. Isso é o que os roteiristas chamam de retcon, uma história nova que altera a anterior. Quando cruzamos esses fatos de Blood of My Blood com o que Outlander já estabeleceu sobre os viajantes e a rota ligando França e Escócia, surge uma hipótese consistente que muda o peso do irmão da Claire na história. A ideia deste vídeo é mapear, ponto a ponto, as conexões entre esse bebê e o eixo Saint-Germain, Mestre Raymond e Percy Beauchamp, sem confundir TV com livro e mostrando como cada peça pode aparecer em tela sem discurso expositivo. Antes de avançar, um crédito importante. Esta leitura nasce dos vídeos do canal Doreen's Place, que levantam pistas fortes sobre como o nascimento do irmão da Claire pode se ligar à rede de viajantes, com Mestre Raymond e Comte Saint-Germain no centro. Eu sei que essa conexão parece improvável à primeira vista, mas você vai ver como ela se sustenta quando colocamos as peças na mesa. O primeiro ponto da análise gira em torno do Comte Saint-Germain. Nos livros, em especial na novela The Space Between, de Diana Gabaldon, o conte sobrevive ao envenenamento mostrado em A Libélula no Âmbar. É tratado como viajante no tempo, tem pais e data de nascimento desconhecidos e demonstra uma fixação em ir para o futuro. A Doreen destaca que, nessa novela, o conte procura Mestre Raymond porque acredita que ele conhece o método da travessia para a frente. Ela também lembra que o conte cruza épocas diferentes e, em certas leituras de fandom, tenta deixar âncoras no tempo para facilitar deslocamentos futuros. Outro detalhe que ela sublinha: o conte mantém uma obsessão recorrente pela Claire ao longo do material literário, o que ajuda a explicar por que ele volta a orbitar a história sempre que as regras das pedras entram em jogo. Tudo isso é lore dos livros. A ligação direta com o bebê do prequel segue como teoria, não aparece em tela. Voltando ao prequel, quando a narrativa cerca o bebê com registro forjado, disputa de linhagem e necessidade de retirá-lo do alcance de Lovat, o Comte vira um candidato possível a tocar essa história em algum ponto. Não é confirmação, é uma leitura coerente com o padrão da franquia. O segundo ponto é o Mestre Raymond. Como já detalhamos aqui no canal, ele funciona nos livros como guardião das travessias. Por isso, se o Comte entra no radar, o Raymond costuma estar por perto. É quem conhece método e limites. A breve aparição dele no sonho da Claire na 7ª temporada pode ser um aceno nessa direção. E o corte antes do toque no final do prequel reforça um padrão de Outlander quando quer segurar a resposta para a série principal. Leitura plausível, sem carimbo de confirmação. A ponte França-Escócia entra pelo Percy Beauchamp. Por batismo, ele é Wainwright, mas adota o Beauchamp ao se casar, reforçando a fachada francesa, ponto retomado em Ecos do Futuro. Só o fato de carregar o mesmo sobrenome da Claire já acendeu a especulação. Por que essa coincidência nunca foi explicada? Inclusive, muitos de vocês já levantaram essa mesma questão nos comentários. E por falar nisso, eu deixo aqui meu agradecimento pela interação de vocês, que sempre trazem pistas e lembranças que enriquecem a análise.
Nós temos uma comunidade incrível por aqui graças a vocês. Muito obrigada. Continuando a nossa conversa, agora sobre o irmão de Claire. Entre um ponto e outro, a Doreen volta ao valor político dessa criança. E isso está de fato em tela. O movimento de Lovat para fixar Simon Fraser como versão oficial, com adulteração de datas e eliminação de testemunha, mostra que o menino serve a um projeto imediato de poder. Um parêntese histórico ajuda a entender por quê. No século XVIII, registros paroquiais e kirk sessions tinham peso moral e legal no cotidiano. Ajustes em batismos e casamentos aconteciam, sobretudo quando havia pressão de clã. Além disso, profecias dinásticas eram usadas como retórica para justificar pretensões. Congratulations to His Lordship and Mistress Fraser of Lovat. Lovat, conhecido por cálculo e alianças táticas, combina com esse modo de operar. Conectar política local a mito não é forçar a barra, é como a época funcionava. Mas há muito mais a debater sobre isso. Por exemplo, será que há algum momento em que Fergus entraria nessa história? Do lado da série principal, ele é o filho de criação dos Fraser e um elo afetivo central. Do lado das teorias discutidas pela Doreen e pelo fandom, Fergus pode tocar a rota francesa que estamos mapeando aqui. Existem leituras que aproximam sua origem do universo do Conde Saint-Germain por meio de uma linhagem francesa. É importante marcar, isso é teoria, não fato exibido no prequel. Ainda assim, essa hipótese ajuda a enxergar o quadro maior. Quanto mais fios franceses encostam na família da Claire, mais natural fica que a solução passe por alguém como o Percy, que transita com autoridade entre França e Highlands e traz a prova certa na hora certa. É aí que o Percy importa. Ele circula entre famílias e segredos, carrega nomes e objetos que costuram pistas e dá verossimilhança a revelações que não dependem de longos discursos. O que isso muda na prática? Primeiro, desloca Fergus de coadjuvante querido para peça importante de conexão entre a França e as Highlands. Segundo, oferece um caminho simples em tela para a série mostrar ligações. Um registro reconhecido por Percy, um sobrenome que reaparece, um objeto que volta do passado francês. Terceiro, prepara a pergunta certa para a temporada final de Outlander. Se o irmão da Claire aciona a rede de viajantes, quem na geração de Fergus já estava preso a essa rede sem saber? Para não nos estendermos demais, vamos detalhar esse eixo que liga Fergus, Percy Beauchamp e Comte Saint-Germain com calma no próximo vídeo. Então já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder, está bem? Claire atravessou os séculos, mas teve uma cena que ficou para sempre na cabeça de quem é fã de Outlander, aquela do vestido vermelho, do baile, na França. Eu sei que você lembra. A gente remixou esse momento e trouxe o nosso olhar, com irreverência e uma leitura pop, com óculos escuros, smartphone na mão e uma mulher poderosa no seu próprio tempo. Essa estampa é uma paródia, daquelas que só quem é fã de verdade reconhece na hora, em uma camiseta feita sob demanda com malha premium, estampa em alta definição e caimento que veste bem em qualquer corpo. É para quem ama a história, mas também gosta de brincar com ela. Uma criação exclusiva do canal Série Histórica para quem se reconhece no humor, na coragem, no estilo Sassenach. E se você quer ir além das teorias e ver o que a história diz sobre o Comte Saint-Germain, eu recomendo o nosso vídeo sobre o personagem real que inspirou o vilão da série. Lá a gente mostra cartas, rumores de espionagem, passagens pela corte francesa e o motivo de tanta lenda em torno do nome dele. O link está na descrição. Muito obrigada por assistir. Nos vemos no próximo vídeo sobre essa série histórica. Anjiva! Anjiva!